Se você já contratou uma agência para fazer seu marketing, ou se você pensa em contratar uma agência, esse episódio vai te elucidar. Gostou do verbo? Vai te elucidar, trazer mais clareza sobre qual que, na nossa visão, o maior erro quando você vai contratar uma agência, tá? Não é que você não deva contratar, mas existe um erro primordial que está aí dentro de quando você vai contratar uma agência, um profissional, um freelancer, alguém que vai fazer o seu marketing. Senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Codecast. Aqui você encontra a visão estratégica para vencer no ringue do digital, feito para donos de negócios locais que querem enfrentar desafios maiores. Estamos também no Instagram, @codirectbr. E aí, preparado para encarar essa luta? Seja bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Já foram, para quem não sabe, antes da Codirect a gente tinha talvez a agência de mídias sociais que atendeu mais clientes simultâneos no Brasil. Foram mais de 100 clientes simultâneos que a gente atendeu durante um período. E só em 2019, que a gente ainda tinha agência, foram mais de 4 mil clientes que pediram para contratar os nossos serviços e, infelizmente, a gente teve que rejeitar mais de 90% deles. E um motivo a gente vai compartilhar nesse episódio. Bacana. Então, assim, hoje em dia, assim, inclusive quando a gente montou como agência, a gente utilizou essa categoria porque era algo que as pessoas conhecem, sabem do que se trata, apesar de a gente nunca ter sido uma agência como as pessoas conhecem como agência. Inclusive, a gente nunca nem entrou dentro de uma agência para saber como é que é. A gente nem veio da área publicitária, então a gente veio da experiência prática que a gente teve com o marketing do nosso próprio negócio e acabou querendo ajudar outras empresas, e o formato mais conhecido no mercado é um formato de agência. Mas, enfim, desde o início a gente sempre empoderou o cliente a ele se empoderar do seu próprio marketing, e a gente produzia a parte. Hoje em dia a gente não produz mais. Hoje com a Codirect nós temos programas de mentorias. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque dessas 4 mil pessoas que o Tavo citou, eu conversei pessoalmente com, olha, mais de 500. Para mais entre 500 e 1.000 fácil, porque os primeiros anos eu fazia o comercial. Então, assim, e aí eu via o principal, que era a intenção e a postura do dono do negócio quando ele vinha contratar uma agência. Que aí é que é onde eu vejo que mora o maior perigo. Exatamente. Mas assim, a coisa mais legal, porque assim, você que pensa em contratar uma agência... Ou já contratou, né? Ou já contratou. Eu sou muito fã do Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que eu já devo ter todos os livros dele, já devo ter lido todos os livros dele. E uma das coisas que ele fala que são as alavancas de crescimento, que ele fala que são o tempo, ele chama de TOP e DOP, que é tempo de outras pessoas e dinheiro de outras pessoas. Ele fala que são as duas maiores alavancas de crescimento. E se você está buscando contratar uma agência, ou um freelancer, ou um profissional de marketing para te apoiar, saiba que você está no caminho certo. Esse sim é o caminho de crescimento, né? Porque a gente contrata pessoas melhores do que a gente, pessoas especializadas, e provavelmente é isso que vai levar a gente para o lugar onde a gente quer. Só que tem algumas armadilhas, e a gente vai falar bastante delas nesse episódio. Assim, a mentalidade de querer ter pessoas melhores, de pessoas que sabem mais do que você, de você se concentrar em algumas coisas e ter outras pessoas fazendo outras que vão ajudar o seu negócio, essa mentalidade do tempo de outras pessoas e às vezes até o dinheiro de outras pessoas, também já usamos, né? Do banco. Essa mentalidade é uma mentalidade que está correta. Então, a intenção está correta. Agora, a execução, a maneira de fazer isso, que eu vejo que precisa estar bastante atento, né? Perfeito, tem até aquele famoso provérbio africano, né? Se você quer ir rápido, vai sozinho, se quer ir longe, vai acompanhado, porque o que eu percebo é que muitos empresários, eles têm aquela postura do super-homem, né? Por exemplo, o médico tem um consultório, cara, ele quer atender os clientes, mas ele também lidera o time, ele também faz o marketing, ele também faz o financeiro e etc. E talvez não seja esse o melhor caminho, então você precisa começar a pensar em pessoas para apoiar em coisas específicas da sua empresa. Então,
Pô, essa postura de vou arrumar um freela, uma agência para te apoiar, já tá super bem, tá no caminho certo. Agora, onde está o maior desafio aí dentro, assim, onde que eu vejo que as pessoas, os empresários mais caem na armadilha, que é achar que alguém externamente vai fazer o seu marketing. Então presta bem atenção, que alguém vai fazer o seu marketing. Eu vou contratar alguém para fazer o meu marketing. É aí que mora o perigo. Por quê? Porque a produção de materiais não é marketing. É um meio pelo qual o marketing está acontecendo. Sim. O marketing, faz parte da essência da empresa. Assim, você pode terceirizar a limpeza, você terceiriza a segurança de alguns tipos de negócio. Tem partes onde você vai terceirizar, mas tem coisas que são core business do negócio, ou seja, é parte inerente do negócio crescer e funcionar, ter marketing. E é muito louco, né? Tu vê até na expressão do empresário, não, eu quero terceirizar o meu marketing. Não, eu quero alguém que faça tudo, tá? Pode ter alguém que faça tudo, mas a parte importante, né, você precisa entender a diferença de operacional, tático e estratégico. Operacional é o faça tudo. O tático é, eu vou supervisionar alguém que faça tudo. Legal, né? Esse é o caminho. Você começar a entender, vai contratar uma agência, beleza, você precisa... Supervisionar não é cobrar resultado, né? Exatamente. Supervisionar é acompanhar, entender o que está sendo feito, olhar as coisas, fazer a melhoria contínua, entender o que deu certo, o que deu errado. E tem algo muito importante que o Evandro sempre fala, cara, você nunca vai conseguir terceirizar o conhecimento sobre o seu cliente, porque ninguém conhece melhor cliente do que a sua empresa, né? Talvez você não atenda diretamente seus clientes, né? Eu citei o caso de um médico, mas, por exemplo, pode ser um lojista que ele fica mais atrás do balcão e tem os vendedores que estão ali sempre em contato com o cliente. Beleza? Mas os vendedores conhecem muito bem o cliente e você, a partir do que eles conhecem no cliente, você se empodera dessa informação. Então, esse é o papel do dono. Mas eu vejo que gera essa confusão porque nos anos 90, 2000, em canais de comunicação de marketing que era unidirecional, era muito comum contratar essas agências e tal para poder produzir o material para lá. Que canal unidirecional? Rádio, TV, jornal, outdoor. Então você contrata, produz e ele posta lá, enfim, as pessoas veem aquela mensagem. Hoje em dia, no século que estamos, onde tudo em relação à parte de comunicação, ele é bidirecional, ou seja, o cliente também tem voz, o cliente fala, existem tipo comentários, existem plataformas onde a pessoa reclame aqui e assim por diante. Antigamente, onde é que a pessoa botava um reclame aqui no outdoor? Não existe. Então, hoje em dia o marketing ele é muito mais conversacional. Então você está conversando mais com as pessoas. O vocabulário do Evan tá chique, né, cara? Tá gostando? Então é muito mais esse conversacional. Então a rede social, hoje na live, eu fiz live hoje no Instagram, no @codirectbr. No momento que estou gravando, estou fazendo live todo dia às 9 horas da manhã. Não garanto que será para sempre, mas se você estiver ouvindo, aproveite. Que assim, não dá para você ter uma postura unidirecional num canal no Instagram, que é uma rede social. Então você não contrata alguém para fazer Instagram para você. O que eu quero dizer? Tipo, cara, ninguém vai lá dentro da empresa mostrar os bastidores. Assim, não faz sentido, entendeu? Eu lembro quando a gente tinha agência, nem todos os clientes da agência, eles entravam 100% alinhados com a visão de se empoderar do seu marketing. Então, a gente teve cliente que falou assim, olha, vocês não querem contratar um estagiário aí para poder responder as minhas postagens? Pensa, era um médico, nutrólogo, de algo absurdamente específico, que ele trabalhava com um tipo de nutrição lá específica. Como é que eu vou contratar? Ele era do Rio de Janeiro. Como é que eu vou contratar aqui de Florianópolis um estagiário para responder as postagens dele? E como é que a gente vai terceirizar isso daí? Não tem jeito. Então, quem vai saber responder do jeito certo, cara, às vezes uma secretária consegue responder porque tá plugada nele o dia inteiro.
porque daí se tem uma dúvida um pouco mais técnica, senta com o O doutor, horário, conversa. se tem consulta, se não tem, se já acabou aquela blusa, se ainda não tem, e assim por diante. Isso, então, tipo assim, não existe isso, né? Ótimo. E as pessoas negligem. Ah, mas é só... eu acho um saco responder comentário. Nem tem Instagram. Não, assim. Então, assim, tire do seu vocabulário alguém fazer Instagram pra mim. Tire do seu vocabulário atualizar o Instagram. Então, assim, eu quero só atualizar o Instagram. E assim, eu já vi, assim, até com a Kênia, da Maria Charlotte, que eu conversei. A gente gravou o estudo de caso dela. Ela saiu, já tinha loja durante 6 anos. Em Araguari, interior de Minas, perto de Uberlândia, Uberaba. E faturava na média uns 40 mil reais e tal. Isso ela mesma fala lá no estudo de caso. E depois que ela teve 6 meses aqui no programa, ela tava faturando 80 e tantos. Quando eu conversei com ela, era perto do fim do mês, já tava em 80, ainda tinha uns dias a mais ali para fazer um pouco mais. Mas por que eu tô falando isso? Porque ela disse, antes eu pensava, putz, o Instagram é um mal necessário, eu sou obrigado a atualizar, manter as coisas lá, de vez em quando vinha os clientes, mas ela assim, eu não conseguia enxergar o digital como se fosse um outro canal de vendas. Então, a grande sacada é como se ela tivesse duplicado a loja dela, sem ter que montar uma outra estrutura de loja, porque o mais natural era, eu faturo 40 com uma loja, vou montar uma outra loja para faturar 40, na cidade do lado e assim por diante. No caso dela, ela manteve a mesma estrutura e começou a atrair o dobro de clientes utilizando o digital como um meio. Então, assim, Instagram é um meio, uma ferramenta. Instagram, ninguém faz Instagram, ninguém faz Google. Tipo, você tem que ter uma estratégia, se empoderar do seu marketing e usar as ferramentas. Inclusive, as pessoas... quando a gente fala nosso programa de mentoria, tem pessoas que entendem, não, programa de mentoria de como usar o Instagram. Não, meu amigo. Isso aí você acha no YouTube de graça, assim, como é que usa o Instagram. E é bem mais barato contratar um programa de mentoria para aprender a usar o Instagram. Isso daí tá cheio de gente que faz agora. Alguma coisa que vai levar o seu negócio de 40 para 80 mil, não é qualquer pessoa que pode fazer, porque tem que entender do processo. Entendeu? A gente já está há alguns anos fazendo isso. Mas uma coisa que é legal, que a gente fala bastante, que é o retorno sobre investimento. Você que está pensando em contratar uma agência, provavelmente você pensa em retorno sobre investimento. Vai contratar alguém, vai pagar 2, 3 mil reais por mês, você vai pensar, cara, tem que retornar mais do que isso, né? Então provavelmente a agência vai ter uma verba de anúncios, mais uns 1.000, 2.000, 3.000 que você vai investir, vai dar um total de 5 mil, você pensa, cara, tem que voltar pelo menos mais que 5 mil. Eu estou investindo ali meus 5 mil por mês, tá, mas tem que voltar, mas o cara não pode faturar só 5 mil, porque tem os custos, né? Tem o custo de entrega, tem o custo de equipe, tem o custo de produção, tem o custo de produto e etc. Então, você tem que voltar 10, tem que voltar 20, tem que voltar 30, tem que voltar 100. Então, cada um vai ter a sua métrica. Então, que bom que você está olhando para o retorno sobre o investimento. Mais importante do que isso é também saber medir esse retorno sobre o investimento. Só que a questão é a mentalidade com a qual eu olho para esse retorno do investimento. Então, tipo, cara, vou contratar uma pessoa, uma vez por mês vou lá, ver como é que estão os relatórios, ver se eu estou ganhando dinheiro, e é isso aí. Chicoteia a agência para me dar resultado. Se o cara não me dá resultado, dou uns gritos no telefone. Quem sabe ele se motiva. Cara, não vai funcionar, me desculpa. E aí vai lá, cancela, vou achar alguém bom agora. Aí contrata esse daí, não sei o que lá. Aí você vai num outro, conversa, não. Aí você relata todos os seus problemas. A outra agência vai dizer, não, mas aqui vai ser diferente. E aí você vai lá e começa tudo de novo. Aí você investe... Eles não me dão resultado. O grande problema está nesse eles não me dão. Porque o que eu vejo? Você vai trocar, é igual trocar 6 por meia dúzia. Então, você vai trocar uma agência por outra agência, por outra agência, por outra agência. Talvez cada vez investir numa agência que tem um preço mais alto, tem que fazer mais coisas. E o negócio nunca acontece. Nunca acontece porque você está olhando o seu marketing fora da sua empresa. E o marketing, ele está dentro da sua empresa. Sim.
Inclusive, eu estava conversando com o Thiago esses dias. O Thiago é o líder, hoje a referência técnica ali da mentoria, nosso líder. E ele estava falando de um cliente. E o cliente ele foi nessa onda. Ele contratou uma agência. Ele estava na 6ª agência, já estava pagando R$8.000 por mês para aquela agência. E ainda assim a agência não deu resultado. Aí ele falou, cara, aí eu percebi que eu deveria me empoderar do meu marketing. E tipo, vamos lá. Então, isso empoderar do seu marketing que a gente defende tanto, a gente defende isso desde quando a gente montou Desde a quando agência. a gente tinha agência, Não, né? mas a gente sempre falou isso, inclusive nos depoimentos, você vê do pessoal falando, mesmo quando era agência, ele diz, cara, o que eu mais gosto aqui é que vocês se empoderam a gente do nosso próprio marketing. Nunca quis ter dependência, que o cliente não soubesse das coisas. Quanto mais ele sabe, para mim, sempre foi melhor. Então, o que eu quero dizer com isso? É você, de fato, entender que quando você vai se empoderar do seu marketing, as coisas vão começar a acontecer. E se empoderar do seu marketing não significa que você vai ter que saber tudo tecnicamente. Mas tem que entender da parte estratégica. E entender da parte estratégica significa você sentar a bunda na cadeira, estudar coisas que talvez não é do seu costume do dia a dia. Porque eu digo que, afirmo categoricamente que a maior parte dos negócios locais, eles nasceram a partir do mito do empreendedor. Sim. Não, eu tava esses dias vendo o case da Jéssica Vidal, da Brigadelícia, e ela, no case, ela fala que teve um crescimento nas vendas de 176%. Ela tem um sotaque bem... Veio na cabeça o sotaque. 176%, né? Um sotaque bem legal. E daí a coisa que ela mais comentou no case, ela falou assim, nossa, deu trabalho, mas valeu a pena. Entendeu? Então, assim, a questão... É uma suspirada, né? Porque assim, não é o dar trabalho, porque depois que você inclui isso na sua rotina, né? Porque ali ela estava falando específico de uma campanha de Páscoa que ela fez, etc. E, enfim, deu trabalho por N motivos para ela, mas assim, depois que você se empodera, inclui isso na sua rotina, de como você vai supervisionar o trabalho de uma agência, supervisionar o trabalho de um freelancer, supervisionar o trabalho da sua equipe interna, se for o caso, fica fluido, é mais fácil. Até porque você pode trocar o fornecedor, mas você sabe. Sabe o que tá pedindo. Então, assim, você sabe como conduzir aquilo ali. Você sabe como conduzir, assim... imagina assim, você vai colocar o seu sucesso, você sair de 40 para 80 na mão de uma outra pessoa, que você não entende nada daquilo lá. Cara, assim, isso não existe. É um risco muito grande, né? Não, e mesmo, imagina, e se deu certo? E digamos, e se deu certo, legal. Só que assim, o amigo, olha só, então, você faturava 50, agora a gente tá olhando, você tá faturando 150. Então, aquele preço que eu te cobrava, agora não vai ser mais aquele. Agora a gente vai ter que mudar o nosso sistema, etc. Assim, beleza, aí você ficou na mão de alguém e você não entende. Agora, uma coisa você contratou um freelancer que tá fazendo suas artes, ou contratou uma outra pessoa que está executando aquilo que você projetou. Pessoal, não posso mais sair, etc. Claro, todo turnover, toda rotação de pessoas é problemática, mas beleza, você vai contratar de novo, você vai atrás de outro, entrevistar, e para que execute aquilo que você quer que execute. Mas a estratégia está nas suas mãos. Você tem liberdade para conduzir esse processo. Porque assim, empresário precisa ter controle e segurança. É como se você estivesse dirigindo um avião. O avião tem um dashboard e tem vários indicadores. O que vai te dar controle? Tu saber para que serve cada indicador. O que vai te dar segurança? Você saber o que está sendo feito, quanto de dinheiro que você bota, quanto de dinheiro que sai lá na ponta. Isso é o papel do empresário em relação ao seu marketing. Se você se empoderar do processo de como funcionar A, B, C, D e E, você não precisa ter medo de turnover, não precisa ter medo de ficar na mão de uma agência, que não tem nada pior do que uma agência dando resultado. Ele fala, legal, você me paga 5, agora eu quero 20. Ah, mas 20 é um absurdo, não sei o que. Beleza, então perde esse 150 que você tinha, agora volta para 50. Você procura outro. Entendeu? Então, assim, se você
conseguir essa agência que vai te dar resultado, você vai ficar na mão desse cara. Então, meu amigo, lamento. outra coisa que eu comentei ali, que era a maioria dos negócios foi formado pelo dono a partir do mito do empreendedor. O que é o mito do empreendedor? Leia o livro. Não, mentira. Sacanagem. Tem um livro chamado Mito do Empreendedor. Aliás, melhor livro que eu já li sobre empreendedorismo. Mas o mito do empreendedor é que diz que a maioria dos negócios são formados a partir de uma paixão do dono. Então, o dono ama cozinhar, monta um restaurante. Você ama trabalhar com cabelos, monta um salão. Você adora moda, monta uma loja. E beleza. E aí, qual que é o problema disso? Você vai ter um bom resultado no início, porque é a sua paixão, você está metendo a mão na massa, você está lá no dia a dia, faz acontecer. O problema é que chega um ponto que para ir para o próximo nível, você vai precisar ter uma visão e uma atitude de gestor. De começar a aprender sobre marketing, aprender sobre outras áreas da sua empresa, para que essa sua paixão vá para o seu próximo nível. Sim. E aí, onde que eu vejo que está a cagada? Ele pensa, se eu entendo de moda, eu entendo a minha loja, não preciso entender de marketing, eu vou chamar alguém que entenda de marketing. Sim. Não é bem assim que funciona, você vai entender, você entende da essência do seu negócio, você vai entender de marketing para contratar alguém, seja internamente ou externamente, para operacionalizar aquilo com a essência do seu negócio. Ninguém conhece melhor o seu negócio do que você. Sim, tá. Por exemplo, na nossa comunidade tá cheio de pessoas que não metem a mão no seu próprio marketing, mas eles participam da comunidade, se empoderam do processo, incluem, né? Porque tem eventos específicos na comunidade que é para a equipe inteira participar. Para a equipe inteira que se envolve no marketing, né? Então, às vezes, os vendedores da loja, às vezes a secretária da clínica, às vezes, enfim, outras pessoas participam, metem a mão na massa juntos e ali evoluem, entendeu? Porque o empresário ele precisa ter um método, um processo que seja replicável para que ele possa utilizar aquilo, se empoderar daquilo, fazer aquilo se tornar resultado. Mas ele tem que estar por dentro do que está acontecendo. Exatamente. E daí vai precisar de dedicação, não tem Sim, jeito. tem encontros que a gente faz que é voltado para o dono, onde o dono entende a parte estratégica, e tem encontros que a gente faz que é feito para a sua equipe que vai executar, participar. Perfeito. E aí, enfim. Não, porque assim, existem dois tipos de profissionais numa empresa. Existem os generalistas e existem os especialistas. Os generalistas são mais gestores, né? Então, uma função mais tática. Os especialistas, depende do nível, mas ainda assim são pessoas que estão em funções operacionais. Então, por exemplo, um médico, quando ele está atendendo o cliente, ele está sendo operacional. Quando ele está liderando a clínica, ele está sendo tático, estratégico. Então, você precisa entender que se você tem um negócio, você precisa ser generalista. Você precisa entender um pouquinho de cada coisa. Entender um pouquinho de marketing, entender um pouquinho de vendas, entender um pouquinho de financeiro, entender um pouquinho da operação, de RH. Porque uma hora a conta chega. Exatamente assim. Bem antigamente, quando eu atendia como consultoria, eu atendia uma clínica odontológica, eles faturavam 100 e algumas coisas por mês e tinham por volta de sempre 8 a 10 profissionais que trabalhavam na clínica, outros dentistas, né? E quando eu conversei com o dono a primeira vez, ele tinha acabado de demitir que ele chamava de administradora da clínica, uma profissional que fazia administração da clínica. Porque o que ele pensava? Cara, assim, eu sou bom como dentista, etc. E eu vou contratar alguém para liderar nós todos. Só que ele não queria entender nada, não queria meter... Um administrador eu acho muito importante, mas o problema estava a mentalidade dele. Da mesma forma que era da agência, o problema não é a agência, o problema é a mentalidade com que você faz isso. Então a mentalidade dele era... Cara, eu vou contratar uma chefe pra mim que vai... Alguém que me cobre. Não só que me cobre, mas que vai dar o direcionamento da clínica, que vai fazer a clínica prosperar, crescer. Eu falo, cara, assim, isso não existe. Você tá querendo fazer a banana comer o macaco? Tipo, você é o dono da clínica. Você tem que entender como que isso aqui funciona. Não tô dizendo que você não tem que atender paciente, mas... Assim, a gestão do negócio, entender os indicadores, dar o direcionamento estratégico
É o dono que é o direcionamento estratégico. Olha, nós vamos focar mais em estética. Não é um gestor que você vai contratar que vai... É você como dono. Sim. Então, assim, é a mesma mentalidade que eu digo em relação à agência, né? Não faz sentido? Não, porra. Tipo, é muito louco, né? Não, porque assim, as pessoas, elas vão... Elas acabam tomando... O mito do empreendedor grita, né? Elas acabam tomando decisões baseadas no medo. Medo do desconhecido, medo do incerto, medo de não dar conta. A grande verdade é que se você escolheu empreender, seja um arquiteto, seja um profissional da saúde, seja, enfim, alguém que faz bolo, etc., você é um empresário. Você precisa ser um empresário antes de estar como empresário. Porque antes de você ter o que um empresário tem, você precisa ser o que um empresário é. E para isso precisa entender um pouquinho de cada coisa. E o marketing não é diferente. Exatamente isso. Empodere-se do marketing da sua empresa. Eu sei que pode ser um pouco desconfortável no início ouvir isso, que não vai existir alguém de fora que vai resolver o seu marketing, vai resolver as atividades operacionais, mas depois você vai me agradecer. Depois de passar esse desafio, você vai ver como vai ser muito melhor para o seu negócio como um todo. Maravilhoso? Espero que tenha gostado. Encaminhe esse podcast para outros amigos empresários que já contrataram agência ou que já pensaram em contratar agência, para que ajude ele também a ter mais clareza sobre esse processo, do que de fato vai fazer o negócio dele prosperar. Beleza? Um forte abraço, nos vemos nos próximos episódios. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.